reportagem do Márcio Campos, a gente conseguiu ele revisitar diversos momentos históricos que formam bastante e nos mostram quem é o Papa Francisco, né? Todo esse legado dele. O Márcio trouxe, né, com grande maestria, né, a palavra simplicidade, marcando, né, esses 12 anos de papado. O Papa também, que entre idas e vindas, nunca conseguiu visitar o próprio país. Ele tão apaixonado pelo futebol. Incrível, né? Inclusive, ele que teve ali envolvido também por questões políticas. Ele teve uma certa ruptura desde o governo Kirchner até agora com o governo Milei. Mas o Papa sempre teve isso. Essa universalização da Igreja Católica, de abrir portas, de abraçar a população mais marginalizada. E o Márcio Campos está aqui conosco para ajudar nessa cobertura especial, para falar um pouquinho mais desse legado e também desse, podemos dizer assim, dessa personalidade do Francisco, de estar sempre perto, presente e abraçando, inclusive debatendo, trazendo luz para pautas que até então era tabu para a Igreja Católica, né, Márcio? Bom dia. Dialogando, né? Sempre dialogando, né, Cássius, Lívia, bom dia a todos. Olha, até nisso os argentinos vão ter inveja da gente, né? O Papa veio no Brasil e não foi na Argentina, né? É óbvio que eu gostaria que ele tivesse ido à Argentina e não ter ficado com esse título de só ter visitado o Brasil. Mas o Papa teve na América Latina 2 vezes, né? Ele teve aqui visitando o Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, da qual o Grupo Bandeirantes fez parte dessa comitiva, Estávamos eu lá e o André Zorato, o cinegrafista que me acompanhou dentro do avião do Papa. E depois o Papa Francisco visitou uma segunda vez a América Latina. Ele esteve no Equador, esteve no Paraguai, se eu não me engano, e na Bolívia, enfim. Mas é Equador, Paraguai e teve mais outro país que eu não me recordo agora, mas ele esteve 2 vezes na América Latina. A Lívia falou agora há pouco aí também, né, Cássius, que o Papa sempre dialogou. Pois logo no início do pontificado de Francisco, Francisco disse uma frase que para mim ficou muito marcada e isso norteou, né, o tempo todo, esses 12 anos dele à frente da Igreja Católica, né, que é preciso construir pontes e destruir muros, que a gente precisa fazer pontes, que a gente não pode fazer muros. E Papa Francisco fez isso, né? Essa frase que praticamente foi um lema dele, né? Ele buscou o diálogo, e principalmente o diálogo interreligioso. Eu participei de uma cobertura recentemente, 2022, da primeira visita de um Papa ao Bahrein, né, lá no Oriente Médio. O Papa Francisco esteve muito presente no Oriente Médio, né? Então, enfim, é o Papa do diálogo, é o Papa do povo, é o Papa do diálogo, é o Papa que abraçou o mundo. Aí você fala assim, mas não é uma obrigação do Papa ter diálogo? Não é uma obrigação do Papa abraçar o mundo? Pois é. Mas esse soube fazer, na minha opinião, com realmente mais naturalidade. E quando você fala das barreiras, de tudo, né, Cássio, assim, do legado de Papa Francisco e da simplicidade dele, outro ponto que chama atenção. O Papa Francisco era entendível. Ele falava de uma maneira simples, que se entendia. No voo, quando nós viajamos aqui para o Rio de Janeiro, né, que eu fiz parte do voo papal, e na volta para Roma, na volta da viagem, ele foi perguntado, né, sobre a questão dos homossexuais, dos gays na igreja, e o que ele falou naquela resposta repercutiu tanto no mundo inteiro, só que o seguinte, o que ele falou na resposta dele sobre os homossexuais, como é que a igreja dá, já estava presente no catecismo da igreja, como se fosse a constituição da Igreja Católica, né? As normas que regem o catolicismo. Então, isso chama catecismo, né? É um livro de regras. Então, isso já estava. Como a igreja tem que lidar ou tratar com os homossexuais, está escrito ali, já estava há muito tempo. Só que o Papa Francisco traduziu o que estava escrito ali de uma maneira simples. Então, até a simplicidade dele em falar, em transmitir, cativava as pessoas. Parecia que ele estava dizendo algo diferente. Mas não, já estava escrito ali no catecismo da igreja. Márcio Campos tocou em 2 pontos aqui legais para a gente falar sobre o Papa Francisco, que ele colocou o questionamento, mas isso não é a função do Papa? Visitar o mundo, né, diversos países, e ele fez isso de forma simples, justamente pela sua personalidade, né? Ele falou, não, eu poderia ser simplesmente, acho que o Papa poderia simplesmente cumprir a sua obrigação, né, de ser uma figura forte, o cargo máximo da empresa, da igreja, perdão, e visitar esses países sem necessariamente se expor, sem tocar em feridas, né, em temas considerados tabus.
Mas o Papa não, ele não, eu estou aqui, eu tenho uma missão, eu venho visitar, eu quero falar porque eu sei a importância do meu cargo. E ele falava dessa forma simples, né? Ele fazia questão, né? O Márcio Campos colocou aqui, de fazer com que os fiéis entendessem, não restassem dúvidas ali nas suas palavras ou alguma interrogação. Para que dificultar o diálogo, né? E quando o Márcio Campos cita sobre a homossexualidade, aconteceu em julho de 2013. Tinha pouco mais, assim, de 3 meses, mais ou menos, que ele havia assumido o cargo, né, mais alto da Igreja Católica, e entre tantas frases marcantes, ele falou: se um gay aceita o Senhor e tem a boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? Esse era o Papa Francisco. Inclusive, era podemos dizer assim, uma das filosofias do Papa Francisco, né, Márcio? Pode falar um pouquinho mais dessa questão de mais inclusão e menos julgamento. Ele sempre trouxe luz a assuntos extremamente polêmicos, assuntos que eram tabus para a Igreja Católica, que eram simplesmente guardados às 7 chaves, e de uma forma ou de outra, mesmo assim seguindo, né, todo ali a risca o catolicismo, ele tocou em assuntos como o aborto, o casamento gay, sobre também ali a separação de mulheres. São diversos assuntos que não eram tocados, eram muito sensíveis. E com um jeito simples, um jeito carismático, um jeito extremamente particular de passar essa informação, esse recado, ele conseguia trazer essa discussão para o mundo inteiro. E essa, podemos dizer, que seria um dos grandes legados dele, de diversos assuntos, inclusive trazendo outras pautas, políticas econômicas e ambientais. Ele trouxe essa luz que a Igreja Católica até então deixava sempre fechado, atrás ali do Vaticano. E outras questões também, né, Cássio, relacionadas à própria administração, à própria vida de gestão do Vaticano, né? Papa Francisco, por exemplo, que ele criou uma secretaria de economia que não tinha, para dar mais luz, né, para dar mais claridade sobre o dinheiro, as doações que chegavam ao Vaticano, né, punição para padres ou funcionários, né, ou integrantes da cúpula do Vaticano corruptos, né? Nós vimos padres sendo presos. Nós vimos ele pediu muito para que a igreja nos países, né, que a Igreja Católica em todos os países, né, punissem e denunciassem todos os religiosos, todos os integrantes que tivessem envolvimento com pedofilia. Então, ele tocou em várias feridas da igreja que era preciso tocar, né, que muito tempo precisava tocar. E ele tocou em assuntos também delicados, de ordem religiosa, né, através do diálogo interreligioso com aquelas religiões que não são cristãs, né, e que sempre tinham um distanciamento. Ele procurou fazer isso, e isso eu vi muito perfeitamente nessa cobertura na viagem do Bahrein, cerca de 3 anos atrás. Então, enfim, o Papa Francisco conseguiu fazer tudo que ele queria fazer, né, nessa renovação da igreja, de trazer à luz uma nova igreja, uma igreja não adaptada ao período que nós vivemos, mas uma igreja mais perto, né, da realidade que nós vivemos, né? Enfim, muitos teólogos com quem eu já conversei, muitos sociólogos e filósofos, dizem que sim, Papa Francisco conseguiu avançar muito nessa, entre aspas, reforma da Igreja Católica, mas que muito ainda precisa ser feito. Então, Francisco deixa legados impressionantes, né, principalmente quando ele escolhe o nome, quando o cardeal Bergoglio escolhe o nome Francisco, ele já está dizendo para o mundo o que ele quer fazer, ou seja, Francisco é transformação, Francisco é aquele frei revolucionário que morava em Assis e que queria uma igreja mais perto dos pobres, uma igreja para a igreja, né? Uma igreja mais pobre no sentido de estar mais perto das pessoas mais necessitadas, né? E Bergoglio fez isso, né? Ele escolheu o nome Francisco, inclusive a gente tem a participação de um brasileiro muito importante nessa decisão de Bergoglio, que foi Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes foi um cardeal nosso brasileiro, muito importante dentro da Cúria Romana, né? Ele chegou a trabalhar muito tempo lá, e ele disse para o Bergoglio, assim que Bergoglio foi eleito, né? Assim que saiu a apuração dos votos, ele disse para o Bergoglio: olha, não esqueça dos pobres, hein? E aí, Bergoglio sempre já falou isso, Francisco tinha comentado isso, que isso, não esqueça dos pobres, a frase que Dom Cláudio Umes disse para ele, que suscitou, né, essa coisa na cabeça dele de realmente não esquecer dos pobres e vir com esse nome, com essa chancela dessa filosofia de vida, ou desse trabalho, né, que ele queria colocar a igreja com o nome Francisco. Então, realmente, Cássio e Lívia, a igreja passou por uma grande transformação sim, nesses 12 anos, a igreja vem passando por transformações e agora fica a expectativa, né,
do que teremos pela frente.